Alguns têm trazido para si a incumbência de serem determinados arautos de uma mensagem que Deus não confiou. Alguns têm trazido uma mensagem que nós, como adventistas do sétimo dia, não pregamos. E já vi por aí alguns até sugerindo possíveis datas para a volta de Jesus. Mas eu já vi um cidadão dizendo bem assim: acredite, Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas o ano não é proibido de saber, não. Você acredita num negócio desse? Não, o ano dá para saber. Eu já vi uns por aí na internet, irmãos. Não, acho que é 2027. Acho que é 2031. Eu acho que é... Pare com isso. Essa não é e nunca foi a nossa mensagem. Mais uma vez, um feliz sábado, irmãos. É bom estar aqui. Sempre nos domingos a gente está aparecendo aqui com aquela série que estamos realizando sobre as nossas crenças fundamentais. Estudamos todo o livro de Daniel aqui. Foi muito bom. Aprendemos bastante naquela série que começamos o ano passado e terminamos sobre o livro de Daniel. Analisamos de maneira mais profunda os capítulos de Daniel, não de maneira superficial, e foi muito interessante. E começamos o estudo sobre as crenças da Igreja Adventista. Nós temos 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Essas 6 doutrinas, elas se subdividem em 28 crenças, e estamos estudando cada crença. Muito bem, eu trouxe um tema para nós estudarmos nessa manhã, tendo em vista os dias em que estamos vivendo. Eu já preguei esse sermão em alguns lugares, e o tema crise escatológica. Este sermão vai falar exatamente da crise que pode afetar algumas pessoas nos momentos finais da história da Terra. E o que seria a palavra escatológica, escatologia? A expressão escatologia ou escatológica diz respeito a eventos finais, aos eventos que dizem respeito à volta de Jesus. Então, o que seria esta crise com respeito à volta de Jesus? O que seria isso? Nós vamos, então, falar sobre esta temática nesta manhã. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. É lá no finalzinho da Bíblia, já próximo a Apocalipse, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Feche os olhos, vamos buscar ao Senhor. Santo Deus e Pai, que bom é abrir a Tua palavra, poder estudá-la, e pedimos ao Senhor que nesta manhã fale ao nosso coração através da mesma. Nós vamos estudar um assunto muito interessante, muito importante. Pedimos que o nosso coração esteja aberto e que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Amém. Está a Bíblia aberta na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Crise escatológica, crise que diz respeito à volta de Jesus, aos eventos finais. Sempre que morre um papa, ou sempre que sobe a presidência dos Estados Unidos, algum presidente, há um certo vexame, um burburinho, começa a borbulhar na internet, principalmente, teorias e teorias e teorias. Esse é o último presidente, esse é o último papa, agora vai acontecer isto, agora vai acontecer aquilo. E as teorias são as mais diversas, em vários círculos, em várias correntes cristãs. E essas teorias podem causar aquilo que nós chamamos de crise escatológica. E você vai entender o que seria a crise escatológica. Vamos ler então segunda carta de Pedro, capítulo 3, e os versos 3 a 9. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências.
E dizendo, o que eles vão dizer? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Verso 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham ao arrependimento. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Eu estava dando um estudo bíblico há muitos anos atrás, e me recordo que no meio do processo entrou um rapaz para a senhora, na casa da senhora para quem eu estava dando o estudo bíblico, e eu falava exatamente sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus e como ele estava próximo de voltar. E o rapaz, ele entrou e já entrou falando assim: isso é conversa, rapaz. Eu levei um susto, nem me deu uma boa tarde, nem falou comigo, nem me perguntou meu nome, já entrou falando: isso é conversa, rapaz. E eu, opa, conversa? É negócio de Jesus vai voltar, que vai voltar coisa nenhuma. Cresci com essa conversa aí. Meu avô já dizia esse negócio que Jesus vai voltar. Minha avó dizia que Jesus vai voltar. E é todo mundo falando que vai voltar. Aí o mundo vai... E ele falou assim, o mundo tá aí é que nem rabo de égua, só cresce para baixo. Vai acabar a coisa, Jesus vai voltar coisa nenhuma. O mundo tá indo é a perdição. E não tem esse negócio de volta de Jesus, não. Fosse para voltar, já tinha voltado. Olhei para ele... respirei e disse: amigo, olha, se eu tinha dúvida se Jesus ia voltar, acabou agora. Aí ele fez: por quê? Eu disse: porque você acabou de cumprir uma profecia. Eu? Eu disse: é. Posso ler para você? Está aqui na Bíblia. A Bíblia falou que você ia chegar aqui hoje falando isso. Ele: conversa, eu digo: está aqui. Vou ler para você. Sabendo isto, nos últimos dias... virão escarnecedores, andando as suas próprias paixões, segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está esse negócio da vinda de Jesus? Olha, ó, falou o que você está dizendo aqui agora. Porque desde que meus pais morreram, ó, teu avô, tu estava falando aí, meu avô morreu com essa história. Desde que meus pais morreram, que as coisas estão desde o princípio. Você disse que está crescendo que nem rabo de égua, vai para baixo. Cumpriu a profecia. Você acabou de cumprir uma profecia. Se eu não acreditasse na volta de Jesus, agora eu já acredito que o que você falou cumpre certinho aqui, ó, bateu certinho com o que está escrito. Mas a verdade, queridos, é que existe uma tensão que nós vamos explorar daqui a pouco entre a promessa da iminente volta de Jesus Cristo versus uma aparente demora. O texto que nós lemos diz que Deus não retarda a sua promessa. Deus não está atrasado. Mas as promessas de que ele viria logo, e a gente vai ler vários textos aqui: cedo venho sem demora, conserva o que tens, olha, já estou às portas. Parece que esta promessa tem se demorado e já faz 2000 anos. E para não ir longe, ontem, depois de postar um vídeo no canal Fala Sério Pastor, um rapaz pediu oração. E é muito interessante, porque ele colocou uma mensagem ali nos comentários. Ele dizia assim: eu estou com dificuldades em crer na volta de Jesus. Há muitas promessas da volta de Jesus. E ele disse assim: quando eu era criança, eu escutava todo mundo dizer que Jesus ia voltar. E eu imaginava que eu não ia dar tempo nem eu casar. Eu também, viu, irmãos? Eu achava que eu não ia chegar a casar. Eu disse: Senhor, deixa eu casar. Que pensamento pequeno, né? Mas eu pensava que eu não ia nem casar. E ele dizia: eu pensava que eu não iria casar. Mas se eu casasse, que não ia dar tempo nem eu ter filhos. E ele disse: pastor, hoje já tenho uma filha de 5 anos e Jesus não voltou.
E ele disse: será que Jesus vai voltar mesmo? Ore por mim. Eu disse: não vou somente estar orando por você, mas eu vou encaminhar para você um vídeo. Eu mandei um desses sermões que eu preguei esse sermão em algum lugar e eu mandei o vídeo para ele e disse: assiste esse sermão. Assiste esse sermão. Crise escatológica. Quais são os estágios que alguém que está passando por uma crise escatológica, quais são os estágios que essa pessoa passa? São 4 estágios. Uma pessoa que está nesta crise escatológica, ou seja, nesta crise acerca da volta de Jesus, creio, não creio, vai voltar, acho que não, será que vai ser assim mesmo? A primeira coisa é perde a confiabilidade na igreja. Uma igreja que prega que Jesus vai voltar, prega que Jesus está às portas. Desde que essa igreja existe, ela existe com um propósito, está no seu próprio nome. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista. E o que significa a palavra Adventista? Vem de advento. É a igreja que aguarda o retorno de Jesus. Então, o propósito desta igreja no mundo é pregar a volta de Jesus. Entre os símbolos que essa igreja tem, nós temos ali 3 chamas. A tríplice mensagem angélica é aquilo que nós proclamamos ao mundo. Jesus Cristo vai voltar. Eu não sei, aqueles que são adventistas mais antigos vão se recordar que tinha 3 anjinhos assim, voando. Pregamos a volta de Jesus. E uma igreja que prega a volta de Jesus, ele vai voltar, ele vai voltar. E tinha aquela pessoa que você acreditava. Eu me recordo de uma história que alguém me contou recentemente. Em Belo Horizonte havia uma irmãzinha muito consagrada, muito fiel a Deus, mas ela era tão consagrada, que chegou-se a alguns irmãos a dizerem: essa mulher não vai morrer sem ver Jesus voltar. E alguns alimentaram a crença de que Jesus iria voltar com aquela senhora viva. E quando ela descansou, muita gente ficou assim: será que Jesus vai voltar mesmo? Que fulana morreu? A volta de Jesus não está condicionada a uma pessoa viver ou não viver. Mas o fato é, uma igreja que tem pregado por anos, já há mais de 150 anos, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Quando esta crise bate e as pessoas começam a: será que ele vai voltar? A primeira coisa que acontece é perder a confiabilidade na igreja. Porque é a igreja que prega que Jesus vai voltar. Segundo, falta também confiança na palavra e nas promessas de Deus. Como é que eu vou acreditar que Jesus vai voltar? Se a Bíblia diz que ele vai voltar logo. E nós encontramos textos, e vamos ler aqui alguns textos, onde claramente diz que Jesus está às portas, vai voltar e muito em breve. E já tem 2000 anos que ele não chegou ainda. O terceiro estágio é a pessoa para de pregar. E aí vem a desilusão. E por último, o cristianismo perde a razão de ser. E conheço não poucos, conheço alguns que já perderam a fé, inclusive se tornaram ateus. Para que acreditar? Queremos então descrever esta crise. Na descrição da crise, nós vamos ler duas classes de textos na Bíblia. Como disse, a primeira classificação de textos são os textos evangélicos sobre o tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, que você puder abrir aí. Vamos fazer um exercício aqui e a gente vai pedir aos irmãos que leiam aqui para mim. Um pega Hebreus capítulo 10, verso 37, o outro Tiago capítulo 5, verso 8 e 9, o outro lê 1 João 2, verso 18, Apocalipse 3, verso 11, e o outro Apocalipse 22, verso 7, 12 e 20. Eu sei que, como é uma transmissão, talvez seria interessante se tivesse o microfone para que pudesse ler. E aí o irmão Yannick pode então conduzir o microfone, porque assim na transmissão vai ser ouvido. Mas eu quero a participação de vocês aqui junto comigo. Hebreus capítulo 10 e o verso 37. Quem é a pessoa que vai ler Hebreus 10, 37? Levante a mão para levar ali. Está ali a irmã, ela vai receber o microfone e vai ler para nós Hebreus capítulo 10 e o verso 37. Por favor, irmã, leia para nós.
Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ainda dentro de quanto tempo, irmãos? É pouco tempo. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não... Já fizeram até um hino com esta passagem bíblica. Não tardará, Cristo irá voltar. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não... E já tem 2000 anos que aquele que há de vir virá e não tardará e ainda não veio. Como entender? Como solucionar? Tiago, capítulo 5, verso 8 e 9. Quem é que vai ler, Tiago? A carta de Tiago, capítulo... A irmã Sônia vai ler. Tiago, capítulo 5, versos 8 e 9. Sede vós também pacientes e fortalecei vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sedes julgados. Eis que o juiz está às portas. A vinda do Senhor está próxima. O juiz está às... Que porta é essa, gente, que não chegou nunca? O juiz já está às portas. E por que não passou pela porta ainda? A vinda do Senhor está próxima. Você está percebendo algo muito interessante aqui? Você percebe que a Igreja Adventista, quando ela surge, qual é a mensagem dela? Jesus vai? E você percebe que essa é a mesma mensagem dos apóstolos? Hebreus, o apóstolo Paulo escrevendo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Está chegando, gente. Amém. Aí vem o apóstolo Tiago. O juiz já está às portas. A vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Irmãos, tem 2000 anos. 1 João capítulo 2 e o versículo 18. Liga o microfone aí e leia. Acho que o microfone está com a bateria ruim. Deixa eu trocar aqui o microfone. Passa aqui para o nosso irmão Gomes. Leia, excelência, por favor. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo também, agora, muitos anticristos diz surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, Filhinhos, esta é a última hora. E vocês ouviram falar do anticristo, e ele já está aí. E isso é uma prova de que já é a última hora. E que última hora é essa que já tem 2000 anos de última hora? Vocês estão entendendo? Eu estou descrevendo a crise. A crise é, o indivíduo ele pega a Bíblia, irmãos. Ele começa a ler, o juiz já está às portas. A vinda do Senhor está próxima. Aquele que há de vir virá e não tardará. Ele lê que o anticristo já está aí, por isso já é a última hora. João escreveu isso no 1º século. Já é a última hora. Irmãos, quanto tempo já passou desde que João disse que esta era a última hora? 2000 anos. Apocalipse 3, verso 11. Por favor, excelência. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora já não é mais o apóstolo falando. Agora já não é Tiago dizendo que Jesus volta rápido. Agora já não é o apóstolo Paulo dizendo que aquele que há de vir virá e não tardará. Agora quem é que está dizendo que vem rápido? O próprio Cristo. Eis que venho sem demora. 2000 anos. Eu estou descrevendo a crise. Isso provoca uma crise que nós chamamos de crise escatológica. E Apocalipse 22, versos 7, 12 e 20... vão repetir basicamente as mesmas palavras. Irmã Rose, leia para nós. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas, cedo venho, venho sem demora, eis que estou às portas, eis que cedo venho. Irmãos, são alguns textos para descrever a crise escatológica. E qual é a crise escatológica? A tensão entre a tensão que existe entre a promessa da volta de Jesus rapidamente versus
a sua aparente tardança. E isto provoca o que nós chamamos de crise escatológica. São muitos textos falando que Jesus está voltando, que ele está às portas, que ele já está aí, que estamos na última hora, que o Messias já está para aparecer. Mas, aparentemente, está demorando bastante. E foi por isso que eu comecei lendo a primeira carta de Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que está demorando. Não esqueça que para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, para você foi 2000 anos. Para Deus é como se fosse 2 dias. Deus não está atrasado. Mas existem alguns outros textos que apontavam para a vinda iminente de Cristo. E eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versos 13 a 15, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu e com alarido, e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí o verso 17 diz, nós os que ficarmos vivos, seremos o quê, irmãos? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Irmãos, quando os irmãos de Tessalônica, eu passei aqui, eu esqueci de passar. Quando os irmãos de Tessalônica leram essa passagem, pensaram assim, então já vai ser agora, Jesus já vai voltar agora. Paulo diz, nós os que ficarmos vivos, então já está chegando já. E alguns começaram a falar assim, para que trabalhar? Vou trabalhar para quê, se Jesus já está chegando? A juntar dinheiro? Estudar? Não, conversa. Eu vou ficar sem fazer nada, vou ficar aqui só aguardando agora. Já está chegando, para que eu vou trabalhar? Me acabar toda aí trabalhando? Nada. Vou aguardar Jesus voltar. E pararam de trabalhar. Eu me recordo que no ano de 1994, se não me falha a memória, tinha uma pessoa que estava com essas teorias aí. Disse que não ia fazer vestibular, que não ia estudar e que não ia trabalhar mais não, que ele acreditava que não dava nem 10 anos que Jesus já voltaria. Eu acho que não vai demorar nem 10 anos, ele volta. E Jesus não voltou em 10 anos, ficou desempregado ali, sofrendo até hoje. Queridos, nós devemos estar preparados espiritualmente como se Cristo fosse voltar hoje. Agora devemos estar vivendo a nossa vida no dia a dia como se ele fosse voltar daqui a 100 anos, no sentido de trabalho, de estudo. Ninguém deve parar de estudar, ninguém deve parar de trabalhar, ninguém deve parar de pregar o evangelho. Não, Jesus já está voltando mês que vem. Pare com isso. Agora, no aspecto espiritual, eu devo estar pronto como se Cristo fosse voltar agora. Sabe por quê? Porque você pode morrer agora. E se você morrer hoje, para você é como se Cristo já tivesse voltado. Porque não há nada que se fazer depois que você morre. Então, para você, se você morrer, no momento que você morrer, você está selado ou para a salvação eterna ou para a perdição eterna, e nada mais se pode fazer. A próxima coisa que você vai ver, ou é Jesus vindo nas nuvens do céu, ou a cidade santa descendo depois do milênio. Aí você sabe se acordou na ressurreição certa ou na ressurreição errada. Os irmãos de Tessalônica pararam de trabalhar. Pararam de... Não, Jesus já está chegando. E no capítulo 3 da segunda carta, Paulo escreve outra carta aos irmãos de Tessalônica, e ele diz assim, no verso 10 e 11, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam de maneira desordenada, não trabalhando, mas fazendo coisas vãs. Parou de trabalhar, começou a dar trabalho, né? Então, nós temos aqui a descrição da crise. Qual é a descrição da crise? Textos que falam da iminente volta de Jesus e a tensão que existe entre estes textos e uma aparente demora. E por conta disso, alguns se têm arrogado Alguns têm trazido para si a incumbência de serem determinados arautos de uma mensagem que Deus não confiou.
Alguns têm trazido uma mensagem que nós, como adventistas do sétimo dia, não pregamos. E já vi por aí alguns até sugerindo possíveis datas para a volta de Jesus. Queridos, quantos é que sabem da volta de Jesus? A Bíblia diz que ninguém sabe. Do dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém. Mas eu já vi um cidadão dizendo bem assim, acredite, Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas o ano não é proibido de saber, não. Você acredita num negócio desse? Não, o ano dá para saber. Eu já vi uns por aí na internet, irmãos. Não, acho que é 2027. Acho que é 2031. Eu acho que é... Pare com isso. Essa não é e nunca foi a nossa mensagem. Eu quero ler 2 textos com vocês. A serva do Senhor diz assim. Preste bem atenção nisso aqui é importante. Qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncie a hora, o dia, ou o que, irmãos? Para esses que estão dizendo aí, não falou o dia, a hora, mas não disse o ano, aí a serva do Senhor diz, qualquer que queira proclamar uma mensagem que anuncie a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando a mensagem que o Senhor nunca lhe deu. O Senhor nunca lhe deu. Não existe a mensagem que refere-se ao tempo como algo para a volta de Jesus em que nós devemos determinar. Qual é a nossa mensagem? Jesus está voltando. Não foi assim que Paulo pregou? Não foi assim que Tiago pregou? Não foi assim que os apóstolos pregaram? O juiz está às portas. Cedo venho. A vinda do Senhor está próxima. Essa é a mensagem. E qual é a mensagem que hoje a gente vai dar? O juiz está às portas. Jesus, cedo venho. Aquele que há de vir virá e não tardará. Essa tão somente é a nossa mensagem. Mas se a pessoa ultrapassa o limite e acha que eu fiz um estudo, eu dei uma analisada, eu vi uns textos, eu separei aqui e eu descobri, caia fora, meu irmão, dessa conversa. Quando o camarada vem com essa, eu descobri algo novo, que a igreja não está preparada para saber. Eu já digo, geralmente é um negócio mais ou menos assim. É um cara que descobriu uma coisa que ninguém descobriu ainda. Eu digo, nossa. E eles tendem a ter uma mensagem assim meio sensacionalista e dizer assim, o Espírito Santo me revelou isto. Não aos doutores da igreja, como se estudar e se tornar um doutor em teologia, por exemplo, fosse algo muito ruim. E como se houvesse um demérito nisso. É claro que isso não é o que faz você ser alguém de Deus ou não. Claro que não. Estudar também não é algo que você vai colocar como se fosse algo ruim. Mas para que a sua suposta teoria traga credibilidade, a pessoa põe o Espírito Santo na frente, o Espírito Santo dizendo, eu não fiz nada disso aí não. Mas o camarada põe o Espírito Santo na frente e diz assim, eu estou trazendo uma mensagem que o Espírito Santo me deu, que os doutores da igreja e os pastores não sabem. Aí você diz, e qual é essa mensagem, irmão, que o Espírito Santo te deu? Eu tenho estudado e eu acho que Jesus vai voltar. Agora, do ano... Aí começa, 2027, 2031, 2000 não sei quanto. Mas pode ser antes, mas pode ser um pouquinho depois, mas vai ser por agora. Aí chega um outro e diz assim, morreu esse Papa, o próximo é o último, viu? Rapaz, desde que João Paulo II morreu, eu quero o último. Esse agora é o último. Aí chegou Bento XVI, ele era Papa Negro, já foi era jesuíta, e aquela coisa toda, e veio até as teorias. E agora vai. Eu lembro na virada do ano 2000, o mundo, o povo dizia assim, quem é mais antigo vai lembrar. 1000 virá, 2000 não passará. Quem lembra dessa frase aí? Eita! 1000 virá, 2000 não passará. E Jesus volta e teve Nostradamus e só teorias sem fundamento. Ah, mas tem lógica. E bota papa daqui, papa dali, vai aqui. Agora foi Donald Trump. Agora vai. Queridos, leia Mateus capítulo 24. E você não vai encontrar na descrição da volta de Cristo, nos sinais que precedem a volta de Cristo, quantidade de papas para a volta de Jesus. Nem quantidade de presidentes para os Estados Unidos. Estas coisas não estão contempladas ali.
Não devemos condicionar a volta de Jesus a estes fenômenos. Devemos sim estar atentos a estas coisas, porque estas coisas, em algum momento, assumirão um papel dentro da profecia, claro. Em algum momento, algum presidente desta nação cumprirá o seu papel profético, sim ou não? Em algum momento, o papado vai cumprir o seu papel dentro da profecia, sim ou não? Mas a minha função não é ficar dizendo, esse é o último, esse é o penúltimo, esse vai, esse não vai. Não. Prepare-se para a volta de Jesus, esteja pronto para ela. Na hora que a profecia se cumprir, seja em qual papa for, seja em qual presidente for, você está pronto. Agora, ficar por aí especulando A ou B, essa não é a nossa mensagem. Mais um texto. Não podereis dizer, preste bem atenção, não podereis dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Nem deveis postergar a sua vinda, com declarar que não será antes de 10 ou 20 anos. Vou traduzir aqui para vocês o que a serva do Senhor está dizendo. A sua mensagem não é nem para dizer assim, 1 ano, 2, no máximo 5, Jesus aparece. Ela diz, essa não é sua conversa não, viu? Não deveis dizer que ele vai vir daqui a 1 ano, 2 ou 5 anos. Tampouco você deve também ir para o outro extremo. Acho que em 10, acho que não volta antes de 10 ou 20 anos. Para resumir a conversa. Nem diga que está perto, nem que está longe. Nem diga que é 1 ano, 2 ou 3. E nem diga que é depois de 10 ou 20. Em outras palavras, a tua mensagem e a minha mensagem não é quanto ao tempo, mas quanto ao preparo para a volta de Jesus. Como é que eu devo estar? E diz mais, não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não nos é dado saber o tempo. Então eu não tenho que estar preocupado se vai ser daqui a 1 ano, 2 ou 3. Ou não, eu acho que do jeito que as coisas estão indo ainda demora pelo menos uns 20 anos. Já vi um falando isso. Pastor, eu acho que antes de 20 anos Jesus não volta. Eu disse, meu amigo, essa não é a nossa mensagem. Qual é a nossa pregação? Está às portas, viu, irmãos? Cedo venho. O juiz já está aí. Essa é a mensagem. Mas está aí quando, pastor? É 1 ano? Não, essa não é a minha mensagem. Ele está para vir. E vai vir logo. Como é que a gente vai superar a crise? Como é que pode ser superada esta crise escatológica? Aqui eu quero partir para a parte final da nossa mensagem, analisando mais alguns textos. E o primeiro que eu gostaria de analisar é Mateus capítulo 24. Abra a Bíblia. Mateus capítulo 24 e o verso 3. Mateus 24, verso 3. Vamos ler a partir do verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo ou do fim dos séculos. Jesus está no templo, os discípulos veem aquela grandiosidade do templo e começam a mostrar para Jesus, olha que coisa fabulosa, olha que prédio magnífico, olha que coisa monstruosa, olha que coisa linda. E Jesus diz assim, está vendo tudo isso aí? Não vai ficar uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos pararam, olharam para o templo, não vai ficar pedra sobre pedra? É o fim do mundo. Para destruir isso aqui tudo, é o fim do mundo. Chegaram lá no Monte das Oliveiras e disseram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando é que vai acabar tudo isso aí que o Senhor falou lá, que não vai ficar pedra sobre pedra? É o fim do mundo. Qual foi a pergunta dos discípulos? Dize-nos, qual é a próxima palavra? Dize-nos quando? A pergunta dos discípulos diz respeito ao tempo. Dize-nos quando. E quando é o quê? Tempo. Quando acontecerão estas coisas? Quando sucederão estas coisas?
Os discípulos estão preocupados com o tempo, irmãos. Os discípulos estão preocupados, é esse ano, é ano que vem, é daqui a 2 anos, é daqui a 3 anos. Lembra do que a serva do Senhor disse? Essa era a preocupação dos discípulos. Quando vai aparecer? Quando? E Jesus, em Mateus 24, verso 13, diz: aquele que perseverar até o fim será? Então a preocupação de Jesus é quando? Não. Qual é a preocupação de Jesus? Como você estará quando eu voltar? Não é quando, mas como. Os discípulos perguntam quando. Isso indica tempo. Aí Jesus responde: aquele que perseverar, esse vai ser salvo. Jesus responde: como você tem que estar quando ele voltar. E é muito interessante que quando nós damos estudos bíblicos e falamos sobre a vinda de Jesus, nós lemos Mateus 24, sim ou não? E falamos sobre os sinais. E quais são os sinais da volta de Jesus? Nós pegamos Mateus 24 e lemos: haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Tudo isso são sinais, são prenúncios. Mas nós paramos aí. E há um problema em parar por aí. Sabe por quê? Porque tudo isso indica quando. E a resposta de Jesus foi: como? Jesus dá os sinais que os discípulos pedem. Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais são os sinais? Jesus dá os sinais. Isso indica quando. Mas a preocupação de Jesus, lembre-se, não era com quando, era com o como. E é interessante que quando Jesus vai falar do como, a gente não coloca no estudo bíblico. A gente para aí. Os sinais, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e tal. Aí a gente diz assim: Jesus está? E acabou. E a gente esquece que Jesus, em Mateus 24 e 25, que é a continuação, não parou ali. Ele não para nos sinais. Se você ler Mateus 24, a partir do verso 37, vamos ver aqui? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Bebiam, comiam, casavam-se, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Verso 42, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que virá o vosso Senhor. E aí Jesus conta algumas parábolas. E estas parábolas vão dizer como devemos estar. Verso 45, irmãos. Olha como termina Mateus 24. Não é falando de guerras, rumor de guerras. Olha como termina. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no tempo ou na hora em que ele não sabe. Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera, na hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas e aliviará choro e ranger de dentes. Jesus conta a primeira parábola, a parábola do servo bom e do servo mau. O servo fiel vai estar esperando o Senhor voltar. O servo mau, meu Senhor vai voltar tarde. E começa a fazer tudo errado. Aí Jesus diz: vigia porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Me lembro da história de um jovem que ele cuidava de uma mansão. Era a casa mais bonita da cidade. Era uma cidade pequena. Tinha uma pequena montanha e esta casa era como um castelo, ficava bem em cima da montanha. Todo mundo que ia naquela cidade pequena ia lá naquela casa para poder olhar, tirar foto, porque era simplesmente um espetáculo. Era linda. E um dia um turista estava tirando foto ali no jardim, na frente da casa, e aquele rapaz regando a planta, limpando tudo, cuidando de tudo, podando o jardim e fazendo... E ele disse: o dono está aí? Ele disse: tá não. Ele vai chegar essa semana? Não sei. Quando é que ele vem? Não sei. Ué, tu tá arrumando tudo aí? Ele disse: tô. Por quê? Ele disse: porque o dono saiu e disse: deixa tudo limpo, organizado, arrumado, porque no dia que eu chegar eu quero encontrar tudo em ordem. E quando é que ele vai voltar? Ele não falou não, só disse que quer aqui encontrar em ordem. Então eu limpo todo dia. Querido, Jesus subiu e disse: estejam prontos, eu voltarei em breve. Estejam preparados, prontos. Aí conta a parábola do servo. O servo bom é aquele que está
preparado. Porque ele não sabe nem o dia e nem a hora. Então essa é a primeira parábola. Você não sabe nem o dia nem a hora, portanto, vigiai. Primeira parábola. A segunda parábola está na sequência. Entra o capítulo 25. Jesus conta mais uma parábola. Está dentro do mesmo assunto. É no mesmo sermão. Jesus conta a parábola de quê, irmãos? As 10 virgens, eu não vou ler, porque você conhece. Tinha 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, loucas. Quantas tinham azeite? Todas. Quantas tinham azeite reserva? Quantas dormiram? Todas. E elas todas acordam no momento em que vem o noivo sair-lhe ao encontro. E as nécias pedem para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas dizem: ide, comprai aqueles que vendem, porque vai faltar para nós e para vós. O que representa aquele azeite? Você sabe, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é intransponível, viu, irmãos? Não dá para passar o Espírito Santo que o irmão aqui tem, não dá para passar para a esposa. Não dá para passar para o pastor. O Espírito Santo que está na sua vida, Marcelo, não tem como ir para a vida de qualquer outra pessoa. Ah, mas o irmão Moisés é um homem de Deus. O Espírito Santo que está nele, vamos passar aqui para o pastor. Do pastor vai passar para o irmão. Não dá, irmãos. Azeite não passa de um para o outro. É a tua experiência com Deus. E elas não encontraram, porque a porta se fechou. E depois que a porta se fecha, que é um simbolismo da porta da graça, ninguém mais vai ter o Espírito Santo disponível para si. Fechou a porta, acabou. Por isso que quando elas chegam lá batendo na porta, abre-nos! E ele diz o quê? Eu não vos... Por que ele disse eu não vos conheço? Porque estava tudo escuro, irmãos. Se elas tivessem encontrado azeite, estaria com a lâmpada, estaria claro, ele diria: ah, é fulana, pode vir, já sei, é da família de fulano. Mas elas não acharam azeite. Sabe por quê? Porque depois que a porta se fecha, não tem mais azeite disponível. O que é o azeite? Então Jesus diz a primeira parábola: vigiai, viu? Vigiai. Para que vocês saibam o momento em que vai chegar. Se você não estiver preparado, ele vai chegar e você, se não estiver vigiando, não estiver pronto, vai ficar do lado de fora. Vai ser como servo mau. Segunda parábola, Jesus diz, em síntese, além de vigiar, você deve ter o quê? O Espírito Santo, o azeite reserva. Aí Jesus conta uma terceira parábola. Qual é a parábola? A parábola dos talentos. O homem viajou, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o de cá. E disse: cuida disso aí para mim, que eu vou e volto. O que tinha ganhado 5 talentos, que fez? Trabalhou e ganhou mais 5. O que tinha ganhado 2 talentos, trabalhou e ganhou mais 2. O que tinha ganhado 1 talento, enterrou. O Senhor chegou. Chegou o momento do acerto de contas. Cadê? Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos, está aqui mais 5. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você que tinha 2, Senhor, o Senhor me deu 2, está aqui mais 2. É, né? 2, mais 2. Podia ter sido 5, como de lá, mas está valendo, vai. Foi assim? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu. Não importa se você tem muito ou pouco, o importante é você trabalhar para Deus. O que tinha 2 recebeu o exato elogio do que tinha 5. O mesmo elogio. Entra para o gozo do teu Senhor. E o que tinha 1? Senhor, o Senhor é um homem muito mau, viu? Fica querendo colher onde não plantou. Por isso, enterrei o talento. Toma aqui o que é teu. Ele nunca usou o talento como se fosse algo dado para ele. Não é meu, é teu, tome. Irmãos, desculpa a sinceridade da palavra, mas o servo mau e negligente, além de ser um servo mau, ele era burro. Eu repito, desculpa a palavra, mas ele era estúpido. Por quê? O Senhor da parábola vai falar isso para ele. Ele diz assim: servo mau e negligente, se você sabia que eu quero colher onde eu não semeei, ajunto onde eu não espalhei, você devia ter pegado o meu dinheiro e colocado no banco, porque eu receberia com juros. E, além de tudo, ainda foi burro. Porque ele enterrou
Se ele não queria trabalhar para poder multiplicar, pelo menos colocasse aonde? No banco que receberia com juros. Mas nem isso ele fez. E aí o Senhor diz assim, agora você, a sua parte é do lado de fora. Se ele tivesse trabalhado e conseguido só mais um, ou pelo menos os juros, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O elogio seria o mesmo. Terceira parábola, Jesus está dizendo o quê? Use os talentos que eu te dei. Sejam as minhas testemunhas. O talento é isso, é a pregação. É usar aquilo que Deus te deu na pregação. Vocês entenderam as parábolas? Jesus, então, conta a parábola do servo bom e do servo mau. Jesus conta a parábola das 10 virgens. Jesus conta a parábola dos talentos. E no fim do capítulo 25, por ali, Jesus fala a parábola, é uma espécie de parábola que é do julgamento, onde ele diz que, capítulo 25 e o verso 34, então dirá o Senhor que estiver à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança. Aliás, vamos ver o verso 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. E os justos vão dizer, mas Senhor, quando isso aconteceu? E Jesus diz, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E ele vai dizer o contrário para o outro grupo. E ali você tem um momento de julgamento final. Jesus conta todas estas parábolas para dizer aos discípulos assim, é assim que eu quero que vocês estejam. Vocês estavam me perguntando o quê? Quando o Senhor vai voltar? E Jesus diz o quê? Como você deve estar. Como é? Vamos lá, recapitulando. Vigiando. Primeira parábola do servo bom e servo mau. Vigiando, porque a gente não sabe nem o dia. Que mais? Ter o azeite, o Espírito Santo em nossa vida. Que mais? Usando os nossos talentos na pregação do Evangelho. Que mais? Cuidando das pessoas, porque haverá um momento de juízo final, de julgamento final. Como eu tenho que estar? Tudo isso Jesus falou. Pergunta. Os discípulos entenderam? Não. Como é que eu sei disso? O último texto que nós vamos ler. Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Abra a Bíblia em Atos capítulo 1. Atos 1, versos 6 a 11. Aliás, esse é o penúltimo texto que vamos ler. Atos 1, versos 6 a 11. Jesus havia ressuscitado. Jesus já está para ir embora para o céu, voltar para o céu. E ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Aí os discípulos, quando olham para Jesus, ressuscitado, poderoso, qual é a pergunta que os discípulos fazem? Verso 6. Senhor, restaurarás tu neste tempo. Qual é a preocupação dos discípulos ainda? O tempo. Quando? É agora? Restaurarás tu neste tempo, Israel? Chegou a hora? A preocupação dos discípulos continua sendo com o tempo. É agora, Senhor? É 2027? É 2031? É esse o último Papa? Esse é o Trump? É o último presidente? É agora o decreto? É isso e é aquilo? A preocupação está com o tempo. A preocupação é hoje? É agora? Jesus, restaurarás tu neste tempo? Chegou o tempo? E aí Jesus diz, vocês não entenderam, foi nada. Aí Jesus vai fazer um resumo, irmãos, de tudo aquilo que ele contou nas parábolas. Agora confira comigo se bate ou não bate. Presta atenção, verso 7. Disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio? Parábola do servo bom e do servo mau. Vigiai, porque não sabeis nem o tempo, nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas recebereis, verso 8, o que, irmãos? Poder de quem? Bate com a segunda parábola? Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis as minhas... Bate com a parábola dos talentos? E serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
E enquanto dizia isso, foi levado às alturas. E aí desce os anjos. No verso 11 diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir do mesmo modo como vocês viram ele subir. O julgamento final será nesse momento. Jesus resume tudo. Os discípulos estavam preocupados? Quando? É agora? Aí Jesus diz: não compete a vocês saber o tempo. Lembra do servo bom e do servo mau. A nossa mensagem não é quanto ao tempo. É agora, é amanhã, é 2000 e tanto. Essa não é a mensagem. Preocupe-se em receber o poder do Espírito Santo como aquelas virgens, para que vocês sejam as minhas testemunhas e usem os talentos de vocês. Aí sim, vocês estarão preparados para a volta de Jesus. Em Romanos 13 e o verso 12, ali nós temos duas passagens que nos confortam. Romanos 13, 12 e Filipenses 4, 5 dizem assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. É isso que devemos fazer. E Filipenses capítulo 4 e o versículo 5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Essa é a nossa mensagem. Eu quero terminar contando uma história. A história de Izieri. Eu não sei quantos de vocês já ouviu falar de Izieri. Eu não sei quantos de vocês já ouviu falar deste homem. Mas Izieri é aquele rapaz que está do lado de cá. Quem sabe quem é aquele de chapéu ali? Tem uns conhecidos aí, hein? Sabe quem é? Al Capone. Al Capone foi um grande bandido, né? Um homem famoso aqui nos Estados Unidos, na região de Chicago. Cometeu muitos crimes. Vendia drogas. Era um homem de uma índole terrível. E ele tinha uma pedra preciosa chamada Izieri. Por quê? Porque Izieri era um grande advogado. E era o advogado de Al Capone. E Izieri, meus queridos, todas as vezes que a polícia chegava para pegar Al Capone, Izieri conseguia dar uma defendida, falava e trazia toda aquela argumentação de um bom advogado, e Al Capone escapava toda vez. Acontece que Izieri tinha um ponto fraco. E qual era o ponto fraco dele? Ele tinha um filho. E ele pensava, vez por outra, um dia o meu filho vai crescer. E aqui está a foto dele com o filho dele. O meu filho vai crescer. E qual é a referência que o meu filho terá de mim? Mesmo tendo carros, mesmo tendo mansões, Al Capone dava para ele muito dinheiro, viagens, carro do ano, tudo que ele queria. Mas o ponto fraco de Izieri era o seu filho. E ele pensava: o que será que meu filho vai pensar de mim quando ele crescer? Que eu fui um homem que defendia bandido? Que eu fui um homem que defendia Al Capone? Izieri tomou uma decisão terrível, mas ao mesmo tempo de muita coragem. Ele sabia que era terrível porque as consequências seriam drásticas. Izieri resolveu juntar tudo o que ele sabia sobre Al Capone. Ele tinha todas as provas, ele era o advogado. Ele foi lá e entregou para a polícia. Resultado? Al Capone foi preso. Mas Izieri sabia os resultados que isso poderia trazer. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, essa é uma foto real, tá? Todas as fotos que eu estou mostrando para vocês são reais. Izieri, em uma das ruas de Chicago, foi alvejado. O seu carro foi metralhado. E ele morreu ali. Ele foi baleado. Eu não coloquei a foto dele dentro do carro baleado, porque são fotos fortes, mas eu tenho as fotos da época. E ele bateu o carro num poste. E ali morreu Izieri. Quando a polícia chegou ao local, encontrou um terço, se não me falha a memória, um relógio e um recorte de jornal, onde estava escrito o seguinte: no bolso de Izieri havia este recorte de jornal e estava escrito o seguinte: o relógio da vida recebe corda apenas uma vez, e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde.
Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame, trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. A segunda história que eu conto é de um indivíduo por nome Edward Henry, conhecido como Butch O'Hare. Quem foi ele? O primeiro as da Marinha Americana. Um jovem piloto que durante a Segunda Guerra Mundial, lutando contra os japoneses, ele abasteceu, ele fazia parte de um pelotão especial que estava indo para fazer um ataque contra os japoneses. E acontece que quando eles estavam no meio do trajeto, aquele rapaz, Edward Henry, conhecido como Butch O'Hare, ele percebeu que o rapaz responsável por colocar o combustível nos aviões havia esquecido de colocar combustível no avião dele. Problema. E ele contactou com seu comandante e disse: comandante, preciso voltar à base. O meu avião não tem combustível suficiente para ir e voltar. Eu peço para me retirar. E o comandante disse: pode voltar. Coloque então o combustível, volte para a base. E ele voltou. Acontece que quando ele estava voltando, ele deu de cara com outro pelotão de aviões, só que agora inimigos. Aviões japoneses. E o que ele fez? Não pensou duas vezes. Abriu fogo. E naquela época, não sei se vocês já viram, mas nos aviões da Segunda Guerra Mundial, muitos deles tinham câmeras que ficavam filmando. E tem imagens. E ele abriu fogo contra os japoneses, derrubou um avião, derrubou outro. Quando acabou a munição, ele jogou o avião em cima e os camaradas desviaram e foram embora. Acho que os japoneses, até kamikazes, pensaram assim: esse é mais doido do que a gente. Vamos embora. E eles bateram em retirada. Ele voltou para a base com um avião perfurado de bala, soltando fumaça, conseguiu pousar. E o pessoal perguntou o que foi. Ele disse: eu encontrei um grupo que ia encontrar o nosso grupo, ia abater o nosso grupo, ia pegar eles ali na sua missão, na retaguarda, e eles não iam ver. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando eles assistiram o vídeo, ficaram impressionados com a coragem, com a bravura daquele homem. Disseram: uau! E ele foi condecorado pelo presidente, sendo o primeiro as da Marinha Americana. Inclusive, se você já foi em Chicago, se você pretende ir em Chicago, você irá a um aeroporto que tem o nome Aeroporto Butch O'Hare, ou Aeroporto O'Hare, em homenagem a esse rapaz. Lá tem um avião em tamanho real, uma réplica em tamanho real, do avião que ele usou na Segunda Guerra Mundial, com ele dentro, uma imagem desse rapaz em homenagem a ele. Pastor, e o que tem a ver? Você contou duas histórias. É que esse rapaz era o filho de Isieri. Ele era o filho daquele homem. A decisão que ele tomou, o que eu posso deixar de legado para o meu filho? O meu filho vai pensar de mim o quê? Quem sou eu? Eu sou o advogado deste bandido. Ele tomou uma decisão que lhe custou a vida, mas deixou um exemplo para o seu filho. Ao passo que ele foi o advogado de Al Capone, o seu filho, no fim da vida, foi um dos heróis da nação americana, tendo um aeroporto em seu nome, uma homenagem. Tudo isso porque Isieri resolveu fazer aquilo que é certo. E eu gosto dessa história. É uma história bonita, de superação. Mas eu quero terminar com vocês lendo mais uma vez um recorte de jornal que estava dentro do bolso de Isieri, que diz: o relógio da vida, da sua vida, recebe corda sabe quantas vezes? Uma vez. Nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Por isso que a sua preocupação não deve ser quando. Você não sabe quando o ponteiro da sua vida vai parar. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. Eu quero estar pronto para a volta de Jesus hoje. Se Jesus voltar em meus dias, louvado seja Deus. A minha mensagem sempre vai ser: o meu Senhor cedo virá. Está às portas. O juiz já está aí. Vai ter crise?
Pode ter pessoas com crise. Eu não tenho crise. Jesus disse, olha, eu vou voltar logo, estou às portas. E aí algumas pessoas dizem, mas já passou 2000 anos. Não importa. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Sabe como eu tenho que estar? Preparado. Eu tenho que estar com meu azeite. Eu tenho que estar pronto como um servo fiel. Que eu não sei o dia e a hora, mas eu estou pronto. Eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida. Eu devo estar usando os meus talentos, o meu testemunho na pregação do Evangelho. Esta é a nossa mensagem. Você gostaria de estar preparado e vivendo esta mensagem, aguardando a bem-aventurada esperança do Senhor Jesus Cristo? Louvado seja Deus.